pessoal, boa noite, todo mundo que está aqui comigo nessa live do Folha Dirigida e do Que Concurso sobre atualizações de direito previdenciário. Nessa aula, nós iremos passar aqui pelas principais alterações promovidas pela reforma da Previdência, principais alterações promovidas pelo Decreto 10.410 e algumas atualizações recentíssimas, como medida provisória 1113 de 2022, medida provisória que está em vigor agora, hoje, e a última alteração que nós tivemos, que foi naquela margem de consignado do empréstimo do aposentado, que foi uma alteração agora, faz uma semaninha que a legislação foi publicada. Então, é isso. Aula de hoje somente sobre alterações, sobre atualizações no direito previdenciário. Então, vamos iniciar comigo na tela. Nosso primeiro slide é sobre o Decreto 10.410. Vamos lá. Seguinte, pessoal, primeira alteração que nós temos é sobre a dependência econômica, a comprovação da dependência econômica. Para a comprovação do vínculo de dependência econômica, conforme o caso, deverão ser apresentados no mínimo 2 documentos, observado o disposto no parágrafo 6º-A e parágrafo 8º do artigo 16, e poderão ser aceitos entre outros. Aqui comigo, pessoal, o que acontece? Antes dessa alteração promovida pelo decreto 10.410, era necessário prova de 3 documentos. Então, era necessário 3 documentos para fazer prova de dependência econômica e também para fazer prova da famosa união estável. Então, exemplo, um enteado só vai ser considerado dependente do segurado se ele comprovar a dependência econômica. Por quê? Se o enteado ele é sustentado pelo pai ou mãe biológica, ele não vai ser considerado dependente do padrasto ou madrasta. Então, é necessário fazer uma prova de dependência econômica. Essa prova de dependência econômica e a prova também da união estável, anteriormente era necessário 3 documentos, agora são necessários tão somente 2 documentos. Facilita a vida do segurado, né? E é uma questão importante aí para sua prova. Então, uma primeira alteraçãozinha singela, mas que é uma decoreba que cai em prova. Continuando no slide. Empregado doméstico, pessoal, aqui comigo. Olha só, sobre o empregado doméstico, a fofoca do momento é a seguinte. A gente discutia muito a diferença entre o empregado doméstico e a diarista. A diarista é contribuinte individual, mas a partir de quanto de trabalho, de quantos dias de trabalho, aquela diarista passa a ser considerada empregada doméstica. Mais de 2 dias de atividade na semana, ou seja, 3 dias, já vai ser considerado empregado doméstico. Então, aquele trabalho exercido no âmbito residencial de uma pessoa ou família, sendo que essa família não pode ter atividade lucrativa em virtude desta mão de obra, essa atividade, se for esse trabalho prestado, se for superior a 2 dias, ou seja, 3 dias, vai ser considerado empregado doméstico. Então, a diarista, ela só pode prestar serviço até 2 dias na semana, porque a partir de 3 dias já passa a ser considerado empregado doméstico. A jurisprudência já vinha consagrando esse entendimento já faz muito tempo, mas agora está lá expresso no decreto 10.410. Continuando comigo na tela no slide. Então, como empregado doméstico, aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal à pessoa ou família no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos por mais de 2 dias por semana. Mais de 2 dias? 3 dias. Nova redação da união estável. Considera-se união estável aquela configurada na convivência pública contínua e duradoura entre pessoas, estabelecida com a intenção de constituição de família, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 1723 da Lei 10.406, que é o Código Civil, desde que comprovado vínculo na forma estabelecida no parágrafo 3º do artigo 22. O que acontece, pessoal? É o seguinte... O conceito de união estável, aqui comigo. União estável é quando 2 pessoas se unem com propósito comum,
né? Essa é aquela situação que não existiu um casamento propriamente dito, mas as pessoas vivem ali juntas com esse mesmo propósito. E o que que acontece? A legislação, anteriormente, ela só considerava união estável esse vínculo entre homem e mulher, ou seja, não contemplava os casais homoafetivos. Então, o que que acontecia antigamente? Era uma vez um casal, né? Dois homens que eram casados, né? Mas na verdade viviam em união estável. Um deles falecia. E ao invés de deixar a pensão por morte para o seu marido, a pensão por morte ia para os pais. Por quê? Porque o marido não era considerado dependente, porque a legislação previdenciária não falava nada. Isso lá antigamente. A jurisprudência, verificando essa situação, ela já vinha permitindo, já vinha considerando essa situação, essa união estável entre homens, união estável entre mulheres, ou seja, união estável entre pessoas. A jurisprudência já vinha considerando, então, essas situações. Então, que os casais homoafetivos poderiam sim ter direito à pensão por morte, poderiam sim ter direito aos benefícios previdenciários, sendo considerados dependentes dos segurados. Mas a legislação não falava nada. O decreto 10.410 veio agora deixando claro que a união estável vai ser considerada entre pessoas, não somente entre homem e mulher. Então, união estável agora ocorre entre pessoas. Continuando. As provas de união estável e de dependência econômica exigem o início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior aos 24 meses anteriores à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 143. O que acontece, pessoal? Aqui comigo. Como eu disse a vocês, atualmente, para se fazer prova dessa união estável, são necessários 2 documentos. Só que esses documentos, para se fazer prova de união estável, devem ser documentos contemporâneos, documentos atuais. Por quê? Imagine só uma mulher que viveu há 10 anos atrás com um homem em regime de união estável, né? Eles viveram juntos, juntaram as escovinhas de dente. Só que isso foi há 10 anos atrás. Já faz 10 anos que eles não se encontram. Nenhum dos dois nunca mais casou, nunca mais teve um relacionamento com ninguém. O homem, pronto, morreu. O que essa mulher fez espertinha? Ela fala: opa, ele morreu, ele não tinha ninguém. O que eu vou fazer? Eu vou alegar união estável. Eu vou alegar união estável para receber pensão por morte. Opa! E ela vai lá, pega os seus documentos daquela época que eles viveram juntos, há 10 anos atrás. Ela pega o comprovante de pagamento de aluguel, o comprovante de uma conta de luz, uma conta de água, imposto de renda, enfim, leva no INSS com o objetivo de receber pensão por morte. Vai ser devido? Ela vai ter direito? Não. Por quê? Porque a prova dessa união estável deve ser uma prova contemporânea, deve ser uma prova atual. E o que a legislação previdenciária considera como prova atual, prova contemporânea? É aquela prova produzida nos últimos 24 meses. Então, não adianta levar uma conta de luz, uma conta de água de 10 anos atrás. Tem que ser uma prova produzida nos últimos 24 meses. A legislação previdenciária ela já facilitou a prova da união estável, que antes eram 3 documentos, agora só bastam 2. Beleza, então alteração recente. Mas esses documentos devem ser atuais, ok? Continuando comigo na tela. Mantida a aposentadoria por idade para o rural. A aposentadoria por idade do trabalhador rural, uma vez cumpridos os períodos de carência exigido, será devida aos segurados a que se refere a linha A do inciso 1, da linha J do inciso 5º, do inciso 6º e 7º do caput do artigo 9º, e aos segurados garimpeiros que trabalhem comprovadamente em regime de economia familiar, conforme definido no parágrafo 5º do artigo 9º, quando completarem 55 anos de idade mulher e 60 anos de idade se homem. Isso aqui é muito interessante. O que aconteceu com a reforma da Previdência aqui comigo?
Não se fala mais, nós não falamos mais, em regra, em aposentadoria por tempo de contribuição e em aposentadoria por idade. Por quê? Esses dois institutos, aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, são modalidades de aposentadorias existentes antes da reforma da Previdência, antes da emenda constitucional 103 de 2019. Como funciona hoje? Uma aposentadoria hoje, denominada aposentadoria voluntária, também chamada de aposentadoria programada, exige do segurado idade e tempo de contribuição. Então, após a reforma, o homem tem que ter, no mínimo, 65 anos de idade, no mínimo 20 anos de contribuição. A mulher tem que ter, no mínimo, 62 anos de idade e, no mínimo, 15 anos de contribuição. Ou seja, notem que, atualmente, é obrigatório acumular dois requisitos: idade e tempo de contribuição. O que é bem diferente do que ocorria antes da reforma. Porque antes da reforma existia só aposentadoria por idade, que bastaria a idade mínima e a carência, e existia a aposentadoria só por tempo de contribuição, que bastaria tempo de contribuição. A administração pública, a Previdência, não queria nem saber da idade do segurado que se aposentasse por tempo de contribuição. Isso não existe mais. Regra agora é a aposentadoria voluntária programada, que exige idade e tempo de contribuição ao mesmo tempo. Quem ficou aí no meio do caminho? Quem, no dia 13 de novembro de 2019, estava quase completando os requisitos de uma aposentadoria por idade ou de uma aposentadoria por tempo de contribuição, essa pessoa pode se encaixar em uma das 5 regras de transição que nós temos. Ok? Mas, então, hoje não falamos mais em aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, a não ser daqueles indivíduos que complementaram todos os requisitos antes da reforma da Previdência e não solicitaram o benefício previdenciário. Então, uma pessoa que teria direito à aposentadoria por idade antes do dia 13 de novembro de 2019, mas não solicitou o benefício. E hoje, dia 9 de agosto de 2022, solicitou essa aposentadoria por idade, ela vai ter direito à aposentadoria nos termos anteriores à reforma ou atuais? Anteriores à reforma, porque ela implementou os requisitos antes da reforma da Previdência, ainda que o requerimento tenha sido posterior. Por que eu estou te explicando isso neste momento? Então, atualmente, como regra, a gente não fala mais em aposentadoria por idade, nem aposentadoria por tempo de contribuição, que existe aposentadoria voluntária. Ocorre que, em relação aos trabalhadores rurais, vai permanecer o mesmo regramento de aposentadoria por idade que existia anteriormente. Ou seja, a reforma da Previdência não trouxe alterações à aposentadoria do trabalhador rural. Por quê? O segurado especial, que é um trabalhador rural, não necessariamente ele consegue efetuar os recolhimentos previdenciários todos os meses. Ele só vai recolher se houver comercialização. Então, o que a legislação previdenciária verifica para conceder uma aposentadoria para esse segurado especial, para esse trabalhador rural? A legislação previdenciária somente vai verificar a idade, porque esses indivíduos não necessariamente vão recolher. Justamente por isso, a aposentadoria por idade do rural vai permanecer sendo a mesma antes da reforma da Previdência, ou seja, 60 anos de idade para o homem, 55 anos de idade para a mulher, comprovada a carência de 180 contribuições mensais que o trabalhador rural pode comprovar através do exercício de atividade remunerada. Perguntinha do Cláudio: professora, há alguma possibilidade de aposentar-se sem ter contribuído um único mês somente pela idade? Se puder tirar essa dúvida, agradeço. O que acontece, pessoal? Hoje em dia, como é aposentadoria voluntária, tem que ter idade e tempo de contribuição. Mas nós temos uma exceção, em que a pessoa pode não ter contribuído nem um centavo, absolutamente nada, e ela vai conseguir se aposentar, independentemente da idade. Que situação seria essa? Na aposentadoria por incapacidade permanente, que era chamada de aposentadoria por invalidez, decorrente de
acidente de qualquer natureza, moléstia profissional ou doença grave. Então, no caso da aposentadoria por invalidez, que hoje nós chamamos de aposentadoria por incapacidade permanente, é possível que o indivíduo se aposente, independentemente da idade, independentemente do tempo de contribuição, em virtude de um acidente de qualquer natureza, moléstia grave, moléstia profissional ou do trabalho. Exemplo, o indivíduo foi contratado hoje, primeiro dia de trabalho hoje, para trabalhar numa empilhadeira de um supermercado. Ou seja, a empresa ainda nem chegou a recolher nenhum centavo para ele, é o primeiro dia de trabalho. E de repente, é meu exemplo clássico, ele é soterrado por passatempos recheados. Pronto, macetou a perna dele, pronto, cortou, pronto, sangrou. Pronto, macetou o braço, pronto, cortou, pronto, sangrou. Enfim, o moço ficou inválido, coitadinho. Ele foi soterrado, ficou inválido. Nesse caso, ele vai ter direito à aposentadoria por invalidez? Sim. Ainda que ele não tenha recolhido nenhum centavo? Sim. Ainda que ele não tenha idade mínima? Sim. Porque foi um acidente de qualquer natureza, foi um acidente do trabalho. Tá ok? Então, essa seria uma exceção. Fora isso, fora essas situações de aposentadoria por incapacidade permanente, fora a situação que nós veremos de aposentadoria especial, fora esses casos, a regra é de aposentadoria voluntária, em que o indivíduo tem que ter, ao mesmo tempo, idade e tempo de contribuição. Lembrando da exceção que seria o trabalhador rural, que para ele permanece existindo a aposentadoria por idade, tal como era antes da reforma da Previdência. Qual é o tempo mínimo de contribuição ou máximo de contribuição ou não existe? Agora, na aposentadoria voluntária, o tempo mínimo de contribuição para um homem é de 20 anos. Para a mulher, 15 anos, tá? Então, essa seria para se aposentar voluntariamente. Então, o homem tem que ter 65 e 20 anos de contribuição. A mulher tem que ter 62 e 15 anos de contribuição. Tá ok? Então, vamos continuar na tela, vamos continuar no slide mais alterações promovidas pela reforma da Previdência. Auxílio por incapacidade temporária, 2 atividades. Constatada durante o recebimento do auxílio por incapacidade temporária, concedido nos termos do disposto nesse artigo, a incapacidade do segurado para cada uma das demais atividades, o valor do benefício deverá ser revisto com base nos salários de contribuição de cada uma das atividades, observado o disposto no inciso 1 ao 3 do caput do artigo 72. Na hipótese prevista no parágrafo 1º, o valor do auxílio por incapacidade temporária poderá ser inferior ao salário mínimo, desde que, se somadas as demais remunerações recebidas, resulte em valor superior ao salário mínimo. Vamos entender isso aqui. A princípio, pessoal, quando uma pessoa fica incapaz para o trabalho, ela vai receber o auxílio-doença e vai se afastar das suas atividades. O auxílio-doença, que hoje nós chamamos de benefício por incapacidade temporária. Ocorre que pode ser que o indivíduo tenha 2 atividades simultâneas e paralelas. Imagine um exemplo exótico. O indivíduo é um motorista de caminhão e, ao mesmo tempo, ele é digitador. Exótico esse exemplo. Isso pode acontecer? Pode. 2 atividades distintas e totalmente diferentes uma da outra. Beleza. Pode acontecer do indivíduo ficar incapaz para uma atividade e não para outra? Imagine que ele torceu o pé. Ele não vai poder dirigir o caminhão dele, mas ele vai continuar podendo ser digitador? Sim, vai poder continuar sendo digitador. Por quê? Ele ficou incapaz tão somente para uma atividade. Nesse caso, como fica o auxílio-doença? O auxílio-doença vai ser devido somente para a atividade que ele ficou incapaz. Em relação a outra atividade, ele vai poder continuar exercendo normalmente. Isso aqui é muito interessante, porque as pessoas se confundem, as pessoas acham que se o indivíduo está incapaz, ele tem que necessariamente se afastar de todas as atividades. Se o indivíduo tiver 2 atividades paralelas, simultâneas, totalmente distintas, pode ser que a incapacidade seja só para uma delas e que ele receba auxílio-doença só para uma delas. Mas a importante observação, a observação mais importante que eu tenho para chamar a atenção de vocês, nem é isso. É o seguinte, o decreto 10.410, ele vem nos dizendo que, nesse caso,
de mais de uma atividade, é possível que o auxílio-doença seja inferior ao salário mínimo. Pronto, lancei a fofoca bomba. Nesse caso, é possível que o auxílio-doença seja inferior ao salário mínimo. Como assim? Regra geral, pessoal, se a pessoa só tem uma atividade e se afasta dessa atividade por motivo de doença, o auxílio-doença vai ser de, no mínimo, um salário mínimo. Por quê? Porque o auxílio-doença é um benefício substitutivo da remuneração e ele, a princípio, não pode ser inferior a um salário mínimo. Todavia, se a pessoa tem duas atividades simultâneas, paralelas e distintas, em cada uma delas ela recebe menos de um salário mínimo, por exemplo, como motorista ele recebe R$ 800, como digitador ele recebe R$ 800. Se ele se afasta em só uma das atividades, significa dizer que um auxílio-doença inferior ao salário mínimo, desde que somado à remuneração da atividade, aquela remuneração que ele permaneceu trabalhando, o valor seja superior a um salário mínimo, tá? Então, nesse exemplo, em que o indivíduo tem duas atividades, é possível sim que o auxílio-doença seja inferior a um salário mínimo, desde que no valor total seja mais de um salário mínimo. Essa aposentadoria pode ser para pessoas que nasceram totalmente incapacitadas. Qual aposentadoria? Não sei qual aposentadoria, né? Então vou continuar, pessoal. Vou ignorar essa pergunta e vou continuar. Mas vão mandando as perguntas e depois eu leio o chat e tento responder ao final também. Eu tô aqui de olho no chat e ao final eu vou respondendo, tá ok? Então é isso. Vamos continuar. Salário família. O pagamento do salário família será devido a partir da data de apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao enteado e ao menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica nos dois últimos, e fica condicionada à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatório nos referidos dependentes de até 6 anos de idade e de comprovação semestral de frequência à escola dos referidos dependentes a partir de 4 anos de idade, observado para o empregado doméstico disposto no parágrafo 5º. O que acontece, pessoal, aqui comigo? Em relação ao salário família, o que é o salário família? É um benefício previdenciário pago aos indivíduos considerados de baixa renda, que tenham filhos menores de 14 anos ou inválido. Só que para receber esse benefício, esse segurado ele tem que fazer prova dessa paternidade ou dessa maternidade. Então, ele tem que provar a baixa renda e ele tem que provar que ele tem filhos menores de 14 anos. Só que não basta ter filho menor de 14 anos ou inválido. Esse filho ele tem que estar vacinado e ele tem que frequentar a escola. Se o filho estiver dentro de casa, sem vacina, sem escola, chega, não vai ser pago o salário família. A alteração que nós tivemos recentemente, de acordo com o decreto 10.410, é que, anteriormente, essa prova semestral de frequência escolar só era exigida para o recebimento do salário família quando o filho tivesse mais de 7 anos de idade. Agora, para ter direito ao salário família, tem que provar a frequência escolar do filho maior de 4 anos de idade. Então, olha que alteração grande que nós tivemos. Então, antes era necessário provar semestralmente a frequência escolar do filho maior de 7 anos de idade para ter direito ao salário família. Agora é do filho maior de 4 anos de idade. Continuando. Alteração da contagem de tempo de contribuição. Pessoal, isso aqui é muito, muito, muito importante, tá? As competências em que o salário de contribuição mensal tenha sido igual ou superior ao limite mínimo serão computados integralmente como tempo de contribuição, independentemente da quantidade de dias trabalhados. Aqui comigo. Nós tivemos uma grande alteração na forma de contagem do tempo de contribuição. Antes da reforma, contava-se dia a dia. Após o decreto 10.410, que foi posterior à reforma da Previdência, conta-se mês a mês. Exemplo: imagine um empregado que durante um mês trabalhou tão somente 10 dias.
tá? Imagine que ele recebia R$ 4.500, R$ 5.000, enfim, ele recebia uma remuneração alta, mas ele só trabalhou 10 dias naquele mês. Antes da reforma da Previdência, aquele mês inteiro seria computado como tempo de contribuição tão somente 10 dias. Agora, o que a legislação está nos dizendo? Independentemente dos dias trabalhados, se o recolhimento se deu em valores superiores a um salário mínimo, o mês inteiro vai ser computado como tempo de contribuição. Então, se referente a esses 10 dias, ele recolheu com base em valor superior a um salário mínimo, ele vai ter direito ao mês inteiro computado como tempo de contribuição. Essa foi uma alteração muito favorável, muito benéfica para o segurado, porque pensa bem, numa mesma situação antes da reforma, o indivíduo que trabalhou 10 dias teria somente 10 dias contados como tempo de contribuição para fins de aposentadoria, para fins de benefício previdenciário. Agora, após a reforma, se ele trabalhou somente 10 dias no mês, não me interessa. O mês inteiro vai ser contado como tempo de contribuição, desde que ele tenha recolhido com base em valores superiores a um salário mínimo. Questãozinha sobre salário família. A prova escolar para os filhos das domésticas mudou? Precisa comprovar ou permanece da forma que está sem comprovação para recebimento? Permanece da forma anterior, não precisa comprovar, tá ok? Então, no doméstico não tivemos alteração. Então, retomando aqui a questão do auxílio, do tempo de contribuição, da contagem do tempo de contribuição. Então, o principal requisito, pessoal, para que o mês inteiro seja computado é que se incida contribuições com base em valores superiores ao salário mínimo. Porque, por exemplo, se ele trabalhou só 10 dias no mês, mas em relação àqueles 10 dias ele fosse receber tão somente R$ 500, a contribuição previdenciária que incide sobre R$ 500 não vai valer como tempo de contribuição. Para que ele tenha o mês inteiro computado como tempo de contribuição, a base de cálculo deve ser de, no mínimo, um salário mínimo. Então, continuando comigo na tela, no slide. Exemplo. Segurado tem salário de R$ 4.500. Em julho, só trabalhou 10 dias e recebeu 1.500 como contribuição, mas que o mínimo não terá apenas 10 dias do tempo de contribuição, mas 30 dias. Ou seja, como ele trabalhou 10 dias e referente a esses 10 dias ele recebeu R$ 1.500, R$ 1.500 é mais do que o salário mínimo. Ele não vai ter computado somente os 10 dias de contribuição, mas sim o mês inteiro. Continuando. Slide para mim, por favor. Recolhimento mínimo para empregados avulsos e domésticos. Isso aqui também grande alteração. É o artigo 19E do decreto e também da reforma da Previdência. A partir do dia 13 de novembro de 2019, que é a data que entrou em vigor a reforma da Previdência, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição, de cálculo dos segurados de benefícios exigidos para o reconhecimento de direito dos benefícios do RGPS e para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. Aqui comigo. Quando você lê o texto da lei, você fala, nossa, não entendi nada, vou te contar. O que acontece? Antes da reforma da Previdência, o contribuinte individual e o facultativo, para que eles tivessem aquele mês computado como tempo de contribuição, eles teriam que recolher sobre valor superior a um salário mínimo. Então, exemplo, um contribuinte individual que, no determinado mês, recebeu tão somente R$ 500, ele poderia recolher a contribuição previdenciária com base em R$ 500? Até poderia. Seria contado para alguma coisa? Para nada. Não ia contar como tempo de contribuição. Por quê? Porque ele estava recolhendo sobre um valor que era inferior ao salário mínimo. Essa regra já era assim para o contribuinte individual, para o facultativo. O que a reforma da Previdência trouxe para a gente? Que agora, toda e qualquer categoria de segurado, seja empregado, seja avulso, seja doméstico, seja contribuinte individual, seja facultativo, toda categoria de
segurado. Então, empregado, doméstico, avulso, contribuinte individual facultativo. Aqui a gente só não vai falar do segurado especial porque ele não tem obrigatoriedade de recolhimento. Mas fora isso, as demais categorias de segurado, para que aquele mês seja computado como tempo de contribuição, é necessário que a contribuição previdenciária incida sobre, no mínimo, um salário mínimo. Tá? Então, exemplo, uma empregada de carteira assinada, empregada formal de carteira assinada. Faltou alguns dias naquele mês e só recebeu R$ 500 naquele mês. A empresa vai recolher para ela com base em R$ 500, porque a empresa vai pagar o salário dela de R$ 500, já que ela faltou muito. Beleza. Aquele mês que ela recolheu com base em R$ 500 vai ser contado como tempo de contribuição? Não. Não vai entrar na contagem do tempo de contribuição, tá? Aí você fala, mas professora, é injusto? Ela trabalhou, ela recolheu, não vai ser computado? Que injustiça é essa? Desse jeito não vai ser computado. Mas tem solução? Tem. O que essa empregada pode fazer? Ela pode tirar do bolso dela e complementar a contribuição de modo a atingir a alíquota que incida sobre, no mínimo, um salário mínimo? Sim. Ela pode, então, complementar a contribuição do bolso dela. Ela pode pegar uma contribuição de um mês passado, que ela também recolheu, que ela também faltou, que ela também recolheu menos, e agrupar para atingir, no mínimo, um salário mínimo? Pode também. Essa empregada também pode pegar um mês que ela ganhou um salário alto e recolheu sobre um salário alto e jogar o excedente daquela contribuição para aquele mês que ela recebeu tão somente R$ 500? Sim, ela pode. E o que ela tem que fazer? Ela tem que solicitar isso perante o INSS. Ou ela vai lá no INSS e pede para recolher a diferença, ou ela vai lá no INSS. Hoje a gente nem vai lá mais no INSS, a gente faz tudo pelo aplicativo Meu INSS. Ou a pessoa pede para o INSS agrupar as contribuições. Ou então a pessoa pede para o INSS jogar o excedente de um mês para o outro mês. Se isso for feito, aquele mês será computado como tempo de contribuição. Ok? Então, essa é uma grande inovação que nós tivemos, porque essa regra de ter que recolher sobre, no mínimo, um salário mínimo, vale agora não só para o contribuinte individual e para o facultativo, mas também para o empregado, para o avulso e para o doméstico. Comigo na tela. Para fins do disposto no caput, ao segurado que, no somatório das remunerações auferidas no período de um mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, será assegurado complementar as contribuições das competências, de forma a alcançar o limite mínimo do salário de contribuição, então complementar do bolso. Utilizar o excedente do salário de contribuição superior ao limite mínimo de uma competência para completar o salário de contribuição de outra competência, até atingir o limite mínimo. Agrupar o salário de contribuição inferiores ao limite mínimo de diferença de competências para o aproveitamento em outra competência. Os ajustes, pode continuar no slide. Os ajustes de complementação, utilização e agrupamento previstos no parágrafo 1º poderão ser efetivados a qualquer título por iniciativa do segurado, hipótese em que se tornarão irreversíveis e irrenunciáveis após processados. A complementação de que trata o inciso 1 do parágrafo 1º poderá ser recolhida até o dia 15 do mês subsequente ao da prestação do serviço e a partir dessa data com os acréscimos previstos no artigo 35 da 8.212. Parágrafo 7º, importantíssimo para a prova de vocês. Na hipótese de falecimento do segurado, os ajustes previstos no parágrafo 1º poderão ser solicitados por seus dependentes para fins de reconhecimento de direito para benefício a eles devidos até o dia 15 do mês de janeiro, subsequente ao ano civil correspondente, observado o disposto no parágrafo 4º. Possibilidade de complementação de contribuição pelo dependente após a morte do segurado. Aumento da proteção social. Então, o segurado morreu em julho de 2020, pagou uma contribuição de R$ 100. A esposa pode fazer o complemento para atingir o salário mínimo até dia 15 de janeiro do ano seguinte. Aqui comigo, vamos entender essa fofoca bomba que eu vou te contar. Olha só como é que é importante a gente bater papo aqui,
porque só pela leitura do texto da emenda constitucional, do texto do decreto, é difícil a gente compreender a matéria. Tanto, pessoal, que eu vou deixar as perguntinhas de vocês para responder ao final, porque eu estou reparando que está tendo perguntas, às vezes, sobre outras partes da matéria que eu já passei. Se eu parar agora para responder a pergunta, corta o clima, né? Corta o clima. Então, no final, vou deixar os 10 minutos finais para vocês mandarem muitas perguntas e vou tentar responder todas, tá ok? Então, vou deixar as perguntinhas para o final. Vamos entender isso aqui, pessoal. Seguinte. Eu falei com vocês que aquele mês que o indivíduo recolheu com base em valores inferiores a um salário mínimo não vão ser contados como tempo de contribuição. E o que acontece? Quanto mais tempo de contribuição o indivíduo tem, melhor vai ser o valor do benefício previdenciário dele. Essa que é a verdade dos fatos, tá ok? Porque atualmente, após a reforma da Previdência, não tem que ter idade e tempo de contribuição. Quanto mais tempo de contribuição, maior vai ser o valor do benefício previdenciário. Só que o indivíduo inocente recolheu vários meses com base em valores baixos, inferiores a um salário mínimo. Ele pronto morreu. Os seus dependentes foram receber o benefício de pensão por morte e viram que o valor estava baixo. Eles foram lá dar aquela verificada na situação e viram que o segurado que morreu tinha recolhido vários meses com valores baixos, inferiores a um salário mínimo. A esposa, esperta, sagaz, estudiosa do direito previdenciário, o que ela observou? Opa! Ele recolheu vários meses com base em valores inferiores a um salário mínimo. Eu sei que, de acordo com a reforma da Previdência, de acordo com o decreto 10.410, eu posso complementar esses valores para que aquele tempo seja contado como tempo de contribuição. Eu posso agrupar vários recolhimentos baixos com valores inferiores a um salário mínimo, ou eu posso jogar de um mês que teve um valor superior a um salário mínimo aquele excedente para o mês seguinte que o valor foi baixo. Então, tem 3 alternativas. A esposa espertinha, minha aluna estudiosa do direito previdenciário, o que ela observou? O indivíduo já tinha morrido. Ela fala, opa, eu vou tomar uma providência. E ela vai lá e solicita ao INSS, ela quer recolher, por exemplo, do bolso dela, as contribuições para complementar, para que o indivíduo tenha uma contagem de tempo de contribuição superior e, consequentemente, o valor do benefício dela seja maior. Ela pode fazer isso? Pode. É isso que a legislação previdenciária está falando. Isso é uma novidade, pessoal. Por quê? Está permitindo, olha só que fofoca bomba, está permitindo que o dependente do segurado solicite ao INSS um complemento das contribuições daquele indivíduo que já morreu, tá? O dependente quer pagar a contribuição do indivíduo que já morreu, quer complementar a contribuição do indivíduo que já morreu, ou então quer agrupar as contribuições do indivíduo que já morreu. Enfim, então é uma atitude que pode ser tomada pelo dependente do indivíduo que já faleceu. Só que tem prazo para que isso seja feito? Tem. O INSS não vai ficar esperando para sempre, né? Qual que é o prazo? O dependente, ele pode solicitar esse ajuste até o dia 15 de janeiro do ano subsequente. Então, o indivíduo segurado pronto morreu agora em agosto de 2022. Os dependentes, eles vão ter até janeiro de 15 de janeiro de 2023 para solicitar esse tipo de providência. Então, olha só que interessante. É a possibilidade do dependente solicitar um complemento de contribuição previdenciária ou um agrupamento de contribuição previdenciária após a morte do segurado. Grande novidade, isso não existia até pouco tempo atrás. Continuando comigo na tela. Cessação da aposentadoria por invalidez, vou pular essa partezinha aqui. Justificação administrativa comigo aqui, só para a gente já finalizar essa parte. Vou pular um pouquinho os slides para a gente agilizar. O que acontece sobre a justificação administrativa? Pessoal, o que é a justificação administrativa? Que é um tema muito importante e obrigatório no aprendizado do candidato que está estudando para o INSS. Aqui comigo, na tela. É o seguinte, pode vir aqui comigo, deixa o slide de lado, pode vir aqui comigo. O que é a justificação administrativa? A justificação administrativa é quando o indivíduo quer fazer prova de uma situação perante o INSS, tá? Por exemplo, ele quer fazer prova da união estável.
né? Porque ele teve a união estável, mas ele tem que provar que ele teve a união estável. Ele abre esse procedimento de justificação administrativa. A justificação administrativa, que é esse procedimento interno do INSS, quais foram, em relação a ela, as grandes alterações que nós tivemos? E esse é um tema, pessoal, que o pessoal ignora e é tema obrigatório de prova de concurso de INSS, tá? Então, em relação a esse procedimento administrativo, em que o segurado busca fazer prova ou de não estável ou de dependência econômica perante o INSS, que a gente teve de alteração? Primeiro, mínimo de 2 testemunhas, de 2 a 6 testemunhas. Antes eram de 3 a 6, agora é de 2 a 6. Então, a gente teve uma alteraçãozinha aí em relação ao número de testemunhas. Mas a alteração mais importante é o quê? A justificação administrativa, ela não é um procedimento autônomo, tá? Ela é um procedimento que depende de algo. Ninguém chega no INSS querendo fazer prova da dependência econômica. Um dia do nada você acorda, fala, opa, eu já quero ir lá no INSS provar que eu dependo economicamente de fulano de tal. Ou então, opa, eu já quero ir lá no INSS fazer prova que eu tenho união estável. Ninguém faz isso. Todo mundo só vai solicitar uma justificação administrativa para fazer prova de união estável ou dependência econômica quando a pessoa quer o quê do INSS? Receber um benefício previdenciário. Então, a justificação administrativa geralmente vai existir quando o indivíduo pronto morreu. Ou então quando o indivíduo pronto foi preso, né? Então, a gente pode dizer que a justificação administrativa ela não é um procedimento autônomo. Ela depende de outro procedimento, como, por exemplo, a solicitação de um benefício previdenciário. Mas nós tivemos uma alteração promovida pelo Decreto 10.410. E o que ele vem nos dizendo? É possível que essa pessoa espertinha, conhecedora do direito previdenciário, solicite uma justificação administrativa antes de pedir um benefício previdenciário. Quando que isso vai acontecer? É uma pessoa que acordou do nada, fala assim, quero fazer uma justificação administrativa? Não. É uma pessoa que quer arrumar o seu CNIS no INSS. O que é o CNIS? É o banco de dados no INSS, que tem todas as informações das empresas que o indivíduo trabalhou. Imagine a situação de um indivíduo que trabalhou um determinado período na empresa, a empresa desapareceu e não deu baixa na carteira de trabalho, não deu baixa no CNIS, ou seja, não tem a data de demissão. O indivíduo fica prejudicado? Fica. Por quê? Porque a contagem dele vai ter início, mas não vai ter fim. Como é que o INSS vai descobrir o tempo de serviço do indivíduo, o tempo de contribuição, se a empresa não declarou a data da demissão? O indivíduo vai ser prejudicado. Sabendo dessa situação, o que a pessoa pode fazer? O que o segurado pode fazer? Entrar com processo de justificação administrativa para acertar o seu CNIS, para constar lá a data de demissão. Então, essa é uma situação. Isso não vinha previsto na legislação. Agora temos essa possibilidade, porque antes só existia a justificação administrativa quando o indivíduo queria receber um benefício previdenciário e faltava fazer prova de união estável ou dependência econômica. Agora, é possível a justificação administrativa quando o indivíduo quiser acertar o seu CNIS. Muito legal, né? Fofoca bomba, gostei dessa novidade. Comigo na tela. A justificação administrativa constitui meio para suprir a falta ou a insuficiência de documento ou para produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários perante a Previdência Social. A justificação administrativa é parte do processo de atualização de dados do CNIS ou de reconhecimento de direitos, vedada sua tramitação na condição de processo autônomo, possibilidade de justificação para correção do CNIS antes de requerimento do benefício previdenciário. Então, esse parágrafo 2º é muito importante. Olha só, a justificação administrativa é parte do processo de atualização de dados do CNIS ou de reconhecimento de direitos, como união estável e dependência econômica. Vedada sua tramitação na condição de processo autônomo. Isso despenca em prova. Aproveitem e anotem no caderno de vocês. Vedada a sua tramitação na condição de processo autônomo. Ok? A prova material somente terá validade para a pessoa referida no documento, vedada a sua utilização por outras pessoas. Afronta a jurisprudência do rural, pois muitas vezes um mesmo documento é utilizado para a família inteira. Número mínimo de testemunhas passou a ser 2
testemunhas. Antes era no mínimo 3, agora no mínimo 2 testemunhas. Pessoal, aqui comigo. Nós temos outras novidades trazidas pela reforma da Previdência. Nós temos outras novidades trazidas pelo decreto 10.410. Mas nesse nosso período aqui, que é de aproximadamente 1 hora, né? Eu optei por trazer essas alterações mais importantes e agora eu já vou direto para o final do meu slide. Por quê? Eu quero conversar com vocês sobre a medida provisória 1113, que está em vigor hoje, e sobre a leizinha que foi publicada aí há uns diazinhos atrás e que a gente tem que bater um papo sobre ela. Primeiramente, sobre a medida provisória 1113. O que a gente tem que saber sobre essa medida provisória? Primeira observação, pessoal, a gente tem que acompanhar. Por quê? Pode ser que essa medida provisória não seja convertida em lei. Se essa medida provisória não for convertida em lei, ela vai perder os seus efeitos. Então, o que é importante que vocês saibam? A data da publicação do edital do concurso do INSS. Então, no dia que for publicado o concurso do INSS, você vai correr na Lei 8.213 e vai verificar se essa medida provisória está em vigor ou não. Você vai ter que olhar lá na legislação se essa medida provisória foi convertida em lei ou não. Então, a gente tem que aguardar a publicação do edital do concurso do INSS para verificar a situação dessa medida provisória, se ela se transformou em lei ou se ela perdeu a sua vigência, tá? Infelizmente, quando a gente fala de medida provisória, a gente tem que ficar atento, a gente tem que acompanhar. É claro que vocês, meus alunos, alunos aqui do QC, alunos do Folha Dirigida, eu vou contar sempre para vocês, né? Sempre que eu tiver oportunidade, eu vou contar a atualização para vocês. Neste momento, essa medida provisória, ela está em vigor, mas como eu disse, teremos que acompanhar, tá ok? Então, vamos voltar comigo para o slide. Eu vou lá direto para os últimos slides para dar tempo da gente falar sobre essa medida provisória. Então, olha só. Opa, voltei. Vamos lá. Primeiro, artigo 60, parágrafo 14 da Lei 8.213. Ato de ministro de Estado do Trabalho e Previdência poderá estabelecer as condições de dispensa da emissão de parecer conclusivo da perícia médica federal quanto à incapacidade laboral, hipótese na qual a concessão do benefício de que trata esse artigo será feita por meio de análise documental, incluídos atestados ou laudos médicos realizadas pelo perito do INSS. Então, essa é uma possibilidade de concessão de benefício por incapacidade sem que o indivíduo seja submetido a uma perícia médica, sem que ele passe por um médico, bastando tão somente prova documental, atestado médico, laudos médicos. Então, bastaria uma prova documental. Mas, para isso, é necessário um ato do ministro de Estado, tá ok? Que irá estabelecer as condições de dispensa da emissão de um parecer conclusivo da perícia do INSS, da perícia federal, tá certo? Bastando um laudo médico, um atestado médico. Então, grande alteração que a gente vai ter que verificar se vai ser convertido em lei ou não, que é o artigo 60, parágrafo 14 da Lei 8.213. Mas o mais importante mesmo é a alteração que foi feita no artigo 101 da Lei 8.213. O que essa medida provisória fez no artigo 101? O segurado em gozo do auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado. Enfim, vamos lá aqui comigo para explicar para vocês qual foi a grande alteração promovida no artigo 101. Vocês já ouviram falar do famoso pente fino? Já ouviram falar? Pente fino. O que é isso que você escuta aí no jornal, na sua casa? É quando o INSS convoca a galera para se submeter a uma perícia médica, para verificar se aquela incapacidade permanece ou não. Isso é muito comum
na aposentadoria por invalidez, hoje denominada aposentadoria por incapacidade permanente, e no auxílio-doença, hoje denominado benefício por incapacidade temporária, tá? Então, esse pente fino que a gente escuta lá no jornal e tal, sempre ocorreu em relação a esses dois benefícios, né? Para verificar, em relação também aos pensionistas inválidos, para verificar se a incapacidade permanece. A grande novidade promovida pela medida provisória é que ela incluiu no texto do artigo 101 o auxílio acidente. Lembra do auxílio acidente, que não tem nada a ver com auxílio doença, não tem nada a ver com aposentadoria por invalidez? O auxílio acidente, que é aquele benefício decorrente de um acidente de qualquer natureza, uma sequela já consolidada, uma sequela permanente já consolidada, que gerou redução da capacidade laboral. Lembra desse benefício previdenciário que se equipara a uma indenização? Então, esse auxílio acidente ele foi incluído no texto do artigo 101 da Lei 8.213. Ou seja, quem recebe auxílio acidente, a partir de agora, também vai passar pelo pente fino do INSS. Também será submetido à perícia médica do INSS sempre que o INSS quiser. Sempre que for convocado a isso, tá ok? Comigo na tela. E agora, pessoal, vamos falar dessa lei mega ultra recente, que é a Lei 14.431 de 2022, que isso aí, galera, deve ter umas semaninhas, né? Deve ter pouquíssimo tempo que ela foi publicada, pouquíssimo tempo. O que ela vem dizendo? Ela trouxe várias alterações na Lei 8.213, mas a principal alteração foi em relação à margem do consignado do aposentado. Qual que é o limite de empréstimo que pode descontar no benefício do aposentado? Tá? O que vem dizendo o artigo 115? Pagamento de empréstimos, financiamento e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedade de arrendamento mercantil ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizada pelo beneficiário, até o limite de 45% do valor do benefício, sendo 35% destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis, e 5% destinado exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou a utilização com o final de saque por meio de cartão de crédito consignado e 5% destinados. Enfim, pessoal, aqui comigo para a gente entender. A margem de desconto no benefício do aposentado, ela foi alterada, tá? Antes era 35%, agora é 45%. Sendo que desses 45%, 30% é relativa a empréstimos, né, consignados, 5% relativo a cartão de crédito e os outros 5% relativo a uma outra forma de cartão de crédito. Mas o importante é que vocês saibam que a margem de desconto no benefício do aposentado referente à dívida, vamos colocar dívida, porque não só empréstimo consignado, mas também a cartões de crédito, vai ser no limite de 45%, ou seja, aumentou o limite da dívida do aposentado. Bom para os bancos, Caixa Econômica nessa hora está feliz, né? Banco do Brasil nessa hora está feliz, porque aumentou o limite de crédito aí, de desconto no benefício do aposentado. Pessoal, vou deixar esses últimos 10, 15 minutos para responder todas as dúvidas de vocês. Manda dúvida que eu vou responder todas. Agora é a hora, tá? Aposentadoria por incapacidade permanente. A pessoa que nasceu deficiente pode receber o auxílio? Olha só, não. Por quê? Para que exista a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente daquela pessoa que já ingressou no regime geral de previdência social com alguma incapacidade, com alguma deficiência, tem que existir o agravamento dessa lesão ou deficiência ou doença. Tá? Então, se a pessoa já tem uma debilidade, tá? Já tem
alguma limitação ou já tem uma doença grave e depois ela se filia ao regime geral de previdência social, ela somente vai poder receber o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente se ocorrer um agravamento dessa lesão, um agravamento dessa doença ou um agravamento dessa deficiência. Lembrando que a pessoa portadora de deficiência, a pessoa com deficiência, ela tem o direito a uma aposentadoria diferenciada, tá? A aposentadoria diferenciada dela está prevista na Lei Complementar 142 de 2013. Tá? Essa lei complementar, ela trata de uma série de regras totalmente diferentes da regra geral da pessoa com deficiência, ou seja, a pessoa com deficiência, ela vai poder se aposentar, sim, bem antes da regra geral. Tanto que existe a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Ambos os casos, o indivíduo vai se aposentar bem mais rápido do que a regra geral. Nada mais justo, né, gente? Porque se pra gente já é difícil se manter no mercado de trabalho, imagine para uma pessoa com deficiência. Então, beleza que ela tem esse direito de se aposentar mais cedo, tá? Agora, a pessoa com deficiência que trabalha, que exerce atividade remunerada, para ela ter direito a uma aposentadoria por incapacidade permanente, tem que ocorrer um agravamento de doença, agravamento de lesão, um agravamento dessa situação para que ela tenha direito a esse benefício, tá? Lembrando, pessoa com deficiência tem direito a um regramento específico, que é a Lei Complementar 142 de 2013. Mais uma perguntinha, lança aí para mim mais uma perguntinha. Professora, se a pessoa recebe auxílio por incapacidade temporária, que é o chamado antigo auxílio-doença, e está encostado por vários anos, esse tempo conta para aposentadoria? Excelente pergunta. O que a legislação previdenciária vem nos dizendo? Que esse período de afastamento, que o indivíduo está de auxílio por incapacidade temporária, só vai ser computado como tempo de contribuição se for um período entre contribuições. Como assim? Imagine um indivíduo que está trabalhando na empresa Alegre Saltitante. Pronto, ficou doente. Pronto, se afastou. Está recebendo um benefício por incapacidade temporária. Ele está há 10 anos recebendo benefício por incapacidade temporária. Agora, depois de 10 anos, o INSS verificou que ele está ótimo, que ele está maravilhoso, que ele pode voltar a trabalhar. Ele volta para a mesma empresa, até porque o benefício de incapacidade temporária apenas suspende o contrato de trabalho, né? Então, ele voltou para a mesma empresa. Notem, teve contribuição antes e teve contribuição depois do período de afastamento. Então, nesse caso, nesse meu exemplo, esses 10 anos de benefício por incapacidade temporária, ainda que durante esse período não tenham ocorrido contribuições previdenciárias, porque a pessoa que está de benefício ela não recolhe as contribuições sobre o benefício, tá? Esses 10 anos vão ser contados sim como tempo de contribuição. Agora, segundo exemplo, imagine um indivíduo que estava trabalhando na empresa, tá? Um contribuinte individual que estava trabalhando na Alegre Saltitante recolhendo, se afastou por auxílio-doença, está há 10 anos de auxílio-doença, pronto, terminou o auxílio-doença, e ao invés dele voltar a trabalhar, voltar a recolher, enfim, ele foi para casa, assistir seriados, Pipoca com Queijo, Outlander, The Boys, um seriado muito bom também para vocês assistirem, Dica de Sucesso. Enfim, foi para casa assistir seriados, não voltou a trabalhar, não voltou a recolher. Nesse meu segundo exemplo, como o período dele de auxílio de benefício por incapacidade temporária não foi entre períodos de atividades remuneradas, entre períodos de contribuição, esse período de 10 anos não vai ser computado como tempo de contribuição. Então, dica de sucesso para você, para sua prova e para sua vida. Se entrou de auxílio-doença, saiu do auxílio-doença, volta a contribuir, volta a trabalhar. Por quê? Para que seu período de auxílio-doença seja computado como tempo de contribuição. Ok? Próxima pergunta. Tem mais alguma, gente? Aproveita. Se sair o edital e a medida provisória não estiver virado lei, tem que estudar? Sim. Se sair o edital amanhã, a medida provisória ainda não foi convertida em lei. O que está valendo para sua prova? O texto da medida provisória. Ok? Então tem que saber. Professora, a pessoa com 32 anos de contribuição e 50 anos de idade, ela se enquadra em qual regime das 5 regras de nação? Élida, o que acontece? Não tem como eu te falar isso aqui nesse momento. Por quê? A gente tem que jogar numa tabela.
Porque pode ser que uma mesma pessoa se encaixe em mais de uma regra de transição. Só que uma das regras vai ser mais favorável a ela do que outra, tá? Então não tem como te falar de cabeça em qual das regras de transição ela vai se encaixar, porque a gente tem que jogar caso por caso na tabela, tá? E são tabelas complexas, não são tabelas simples, não. Tem tabela que vai ter progressão de idade de 6 em 6 meses. A cada ano vai ter um acréscimo de 6 meses na idade. Tem tabela que é progressão só no tempo de contribuição, tá? Então a gente tem que olhar tabela por tabela, tá? O que é importante que vocês saibam é que não vai cair na prova para você encaixar em qual regra de transição, não. Mas é importante que vocês saibam quais são as regras de transições existentes. Porque você ter que encaixar aquela situação numa regra de transição, pessoal, é difícil pra caramba. Eu não vou falar que não vai cair, porque tudo pode acontecer e eu não quero ser apedrejada no dia seguinte. Então, assim, mas o que eu sugiro é que vocês saibam como funciona cada regra de transição, mas te falar um exemplo para você encaixar na regra de transição é complicado, tá? Mas o que é importante que vocês saibam? Que a regra de transição, ela só vai contemplar aquelas pessoas que ou estavam quase se aposentando por idade, ou que estavam quase se aposentando por tempo de contribuição. Para aquela pessoa que ainda faltava bastante tempo para uma aposentadoria por idade, bastante tempo para uma aposentadoria por tempo de contribuição, ela não vai ser contemplada por regra de transição, ela vai entrar no novo regime de aposentadoria voluntária, que é 65 anos para o homem, no mínimo 20 de contribuição, e 62 para a mulher, e no mínimo 15 anos de contribuição. Vocês notem que na aposentadoria voluntária atual, para um homem ter direito a 100% do cálculo do seu salário de benefício, ele tem que ter 40 anos de contribuição. Tem que trabalhar 40 anos. Uhul. A mulher, para ter direito a 100% do cálculo do seu salário de benefício, ela tem que ter 35 anos de contribuição. Então, ela vai ter que ter trabalhado e recolhido durante 35 anos. Tá ok? Então, mas no mínimo, o homem tem que ter 20 anos de contribuição e a mulher, no mínimo, 15 anos de contribuição. Tá certo? Mais uma perguntinha? Lança aí. Poderia citar novamente as leis, medida provisória e decretos mais importantes? Ricardo, o que eu sugiro, Ricardo? Eu sugiro que vocês iniciem o estudo pelo decreto 3048, que é chamado Regulamento da Previdência Social. Porque esse decreto ele já foi atualizado pelo decreto 10.410, então ele está novinho, fresquinho, lindo e maravilhoso, tá? Então, decreto 3048, emenda constitucional 103 de 2019, e o texto da própria Constituição Federal, artigo 194 seguintes, que é aquele tópico ali da ordem social, tá? Essas três normas, eu já sugiro a leitura imediata diretamente do site do Planalto. Você joga no site do Planalto, joga no Google, Decreto 3048, Planalto. Entra no site do Planalto, leia. Na sua casa, quietinho, leia lá. Emenda constitucional, do site do Planalto e Constituição do site do Planalto. Nós temos ainda outras legislações. Nós temos a Lei 8.212 e temos a Lei 8.213. Essas duas legislações, eu só aconselho o estudo depois que você tiver craque no direito previdenciário. Porque nem tudo aquilo que está no corpo da lei está em vigor, né? Tem situações ali que não estão contempladas pela reforma da Previdência. E temos ainda a Lei 8.742, que é a famosa lei do BPC-LOAS, que é aquele benefício assistencial concedido ao idoso que tenha mais de 65 anos e ao deficiente considerados miseráveis, ok? Então, essas são as legislações que vão ser cobradas na sua prova, no seu concurso do INSS, ok? São essas aí. As medidas provisórias estão no próprio corpo do texto da Lei 8.212 e 8.213. Mais perguntinha? Menor de 16 anos pode ser segurado do RGPS em qual situação? Olha, o menor de 16 anos só pode ser segurado do RGPS se ele se encaixar na regra do menor aprendiz, tá? Somente. Porque, regra geral, para que o indivíduo seja segurado do RGPS, ele tem que ter no mínimo 16 anos, tá? Para ser facultativo, tem que ter no mínimo 16 anos. Para ser empregado, tem que ter no mínimo 16 anos, exceto na condição de menor aprendiz, que ocorre a partir dos 14 anos de
idade, tá? Lembrando que o empregado doméstico tem que ter no mínimo 18 anos de idade. Então, tem esse regramento específico para o empregado doméstico, que tem que ter no mínimo 18 anos de idade. Aí você vai falar, mas professora, e o povo que trabalha na roça? O povo não espera 16 anos para trabalhar na roça. O povo nasce trabalhando na roça. Menino de 12 anos trabalha na roça. Verdade, é verdade. Eu sei que é verdade. Eles podem ser segurados? A princípio, não podem ser segurados, não. Que a princípio, no mínimo de 16 anos, salvo 14 anos como menor aprendiz. Agora, esse menino de 12 anos que começou a trabalhar na roça, ele pode ser prejudicado e não ter esse tempo de contribuição computado porque ele era uma criança? Não, ele não vai ser prejudicado. Nós temos uma súmula da TNU, da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, que protege essa criança rural que iniciou suas atividades bem nova, bem jovem, tá? Então, essa criança vai ser protegida. Mas eu posso dizer que o trabalho pode acontecer com 12 anos de idade? Não posso dizer isso. É a partir dos 16, salvo aos 14 como menor aprendiz, e para o empregado doméstico aos 18 anos de idade. Mais perguntinha? Lança aí. Vamos lá, gente. Mais perguntas? Professora, quem está afastado pelo auxílio incapacidade por sofrimento mental pode prestar concurso? Prestar concurso pode à vontade. Você está livre para prestar concurso. Agora, essa pessoa que está incapaz, que está de auxílio-doença, ela tem que levar esse documento quando ela for passar por uma perícia médica para ser admitida no concurso público, né? Então, prestar concurso, fique à vontade, faz todos os concursos que você quiser na sua vida. Agora, quando você é aprovado, você é nomeado, você vai ser submetido a uma perícia médica. Se a pessoa achar, falar, opa, tá descontrolado, não vai passar na perícia médica nisso aí não. Não, já era, não tem jeito não, tá? Então, lembrando que vai ser submetido a uma perícia médica. E lembrando que a fofoca do momento é que no concurso do INSS vai ter curso de formação, porque eles querem que os novos servidores cheguem lá preparados para atuar com direito previdenciário. INSS, me chama para dar o curso de formação? Me chama. Brincadeira. Próxima perguntinha. Tem mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tem mais pergunta? Não tem mais pergunta? Então, eu acho que nós podemos encerrar, né, pessoal? Então, é isso, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês, tá? Lembrando que na terça-feira que vem nós temos mais aula de direito previdenciário. Na próxima aula o tema vai ser seguridade social. Então, eu vou falar com vocês aqui do texto da Constituição Federal já alterado pela Emenda Constitucional 103, tá? Então, toda terça-feira nós temos encontro marcado aqui no YouTube Folha Dirigida e que concurso, sempre com dicas, com novidades, com conteúdos voltado aqui para o edital do concurso do INSS. Então, agradeço a todos vocês que estão aqui, um grande abraço e até a próxima.